Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com a nossa ex-assistente, doutora Adriana Irikawa. Que pena que ela se foi, porque eu gostaria que ela estivesse comigo até hoje. Grande geriatra da Escola Paulista de Medicina, com título de especialização em geriatria. E hoje nós vamos falar sobre as patologias que acometem os idosos. E como nós falamos até na abertura, como é dito, aqui é prevenção de doenças e promoção da saúde. Assim sendo, vamos prevenir doenças e vamos promover a saúde, doutora. Vamos falar das insuficiências que acontecem com os idosos, como é que nós podemos prevenir tudo isso. Vamos falar dos 5 Is, né? Então explica para os nossos ouvintes o que são os 5 Is. Bom, primeiramente, vamos falar sobre o que é o envelhecimento. O envelhecimento, ele é uma redução, né, da nossa capacidade orgânica e funcional frente a fatores estressores, né? E isso acaba reduzindo, né, e dificultando a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Existem várias causas, né, relacionadas, né, teorias relacionadas ao envelhecimento, desde a presença de excesso de radicais livres, deficiências em proteínas, né? Mas o que nós mais comentamos é sobre a parte genética, né? Então, a redução dos telômeros, né? Que é uma partezinha do DNA que vai se reduzindo, e isso seria uma das teorias que poderia estar levando ao envelhecimento. E quando a gente fala em envelhecimento, nós temos a senescência e temos a senilidade, né? A senescência é o envelhecimento habitual, é o envelhecimento saudável, né? Que todos nós iremos ter, né? E que é heterogêneo, ele é diferente para cada um de nós, ele é individual, ele é próprio, ele é intrínseco a cada um de nós, e ele vai acontecer para todo mundo, dessas formas diferentes que nós comentamos. E temos também um envelhecimento com patologias, que nós chamamos de senilidade. É quando nós envelhecemos, mas apresentamos doenças que não estão relacionadas ao nosso envelhecimento habitual. Quando nós falamos em doenças, né, na terceira idade, temos algumas doenças que são mais características, mais próprias dessa idade. O que o senhor mencionou sobre os 5 Is, né? Então, temos a insuficiência cerebral, a incontinência urinária e fecal, a imobilidade, né? A instabilidade e quedas, né? E a parte de iatrogenias que estão relacionados muito à polifarmácia. Quando a gente fala sobre insuficiência cerebral, isso é o que todo mundo quer saber, né? Então, porque é a insuficiência cognitiva, do aprendizado, eventualmente de AVCs, eventualmente tonturas, vertigens, e vai por aí afora. Exatamente. E na insuficiência cerebral, será que tudo que nós pensamos é doença de Alzheimer? Né? Porque todo mundo chega no meu consultório e fala, doutora, eu estou esquecida. Muito bem. Isso é muito importante, eu acho. Por isso, gente, vocês têm que consultar um geriatra. Tem que passar, porque existem testes que você pode realizar, para saber se a pessoa está no início de Alzheimer. Quer falar sobre os testes? Perfeito, né? Existe a própria definição de doença, né? Do quadro de doença de Alzheimer, sendo que que nós temos diversos tipos de alteração, não só da parte cognitiva, mas deficiência de atenção, dificuldade de realizar as atividades habituais de vida diária, né? E para que a gente possa
definir, né, o quadro da doença de Alzheimer, nós temos alguns testes que realizamos para testar a parte cognitiva, né? Então, um dos mais comuns que todo mundo conhece é o mini-exame do estado mental, né? Nele nós perguntamos, né, para o paciente que dia é hoje, que local que você está, pedimos para fazer cálculos, pedimos para repetir algumas palavras, né? Fazemos uma distração, repetir novamente. Será que ele recorda aquilo que nós comentamos? Será que ele consegue fazer um desenho adequado? Né? Será que ele consegue escrever uma frase? Será que ele consegue completar um pensamento e enviar um recado? Né? Então, tudo isso é importante. E mais importante também é que junto com o paciente é importante estar o cuidador, né? Aquele que está no dia a dia com o paciente que tem o quadro de déficit cognitivo. Né? Que ele participe, inclusive dos hobbies, ele participa da vida do paciente, né? Que ele passa a ser uma família. Né? É uma extensão da família. Isso, exatamente. O cuidador é uma peça-chave. O cuidador pode ser um cuidador profissional ou ele pode ser um cuidador familiar, né? Geralmente, aqueles que não têm mais recursos acabam optando pelo cuidador familiar, geralmente, ou um filho, né, ou um irmão, um sobrinho, né, que acaba tendo que ter a atenção e o cuidado com relação ao paciente. E por que é importante que o cuidador ou o familiar esteja presente, por exemplo, numa consulta de avaliação cognitiva? Porque muitas vezes o paciente ele vai no médico, ele foi no endócrino, ele foi tratar o diabetes, né? Então, ele conversa adequadamente com o médico, com o endocrinologista, e só que, muitas vezes, nós não conseguimos, em uma conversa rápida, pegar um quadro de déficit cognitivo inicial, né? Então, quando nós temos um quadro, então, doutora, então é importante que o cuidador esteja junto, por quê? Doutora, ele acabou de comer, mas logo depois ele come novamente. Então, será que isso está adequado? É um comportamento adequado? Né? Ele está guardando, né? Ele guarda tão bem o dinheiro que ele não sabe onde deixou. Eu tenho vários pacientes com demências. Sim. E com quadros demenciais, e que o cuidador é o que dá a pista. Porque até para dar a pista, ele olha para o cuidador e fala, mas nós fizemos tal coisa? E o cuidador é que fala. Então, ele passa até a atribuir ao cuidador a capacidade mental dele. Sim. Ele fala, mas eu fui jogar tênis hoje? Uhum. O cuidador foi. Então eu fui. Mas ele não lembra que foi. É verdade. E muitas vezes acaba tendo um comportamento de persecutório. Então, aquele cuidador que está com ele começa a achar que o cuidador está roubando ele, que o cuidador está querendo fazer algum mal para ele, né? E, na verdade, isso é somente parte do quadro cognitivo, né? Por conta das deficiências cerebrais. Então, é importante sempre que tenha o cuidador junto para poder esclarecer e para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais adequado. Mas será que tudo é doença de Alzheimer? Né? Porque todo mundo chega no consultório e fala que doutora, estou com Alzheimer. Mas é que o Alzheimer se tornou uma palavra-chave comum. Exato. No meio, quando na realidade nós temos vários tipos demenciais. Mas o Alzheimer se tornou a palavra-chave, então todo mundo usa Alzheimer como usa qualquer outra terminologia. É verdade. Então, mas nós temos diversos tipos de demência, né? Então, temos um quadro de demência vascular, né? Então, você teve um quadro de AVC e depois, doutora, parece que ele ficou que nem com Alzheimer, né? Como se estivesse com Alzheimer. Porque, realmente, a isquemia vascular pode levar ao déficit cognitivo também. Não só a paralisar uma parte motora do corpo, mas ele acaba, muitas vezes, gerando esquecimento, principalmente quando pega a área ali do hipocampo, né? Existem outros tipos de demência, demências por corpúsculos de Lewy, demências por doença de Parkinson, né? Então, às vezes, o paciente tem Parkinson há muito tempo e depois que ele acaba desenvolvendo um quadro de síndrome demencial.
Então, é importante que a gente consiga fazer essa diferenciação. E um dos quadros que eu acho extremamente importante da gente comentar é o quadro de depressão, que muitas vezes pode simular um quadro de déficit cognitivo. Tá? Então, o paciente, e geralmente o paciente deprimido, ele chega no consultório falando, doutora, eu tô com esquecimento, eu tô com Alzheimer. O paciente com Alzheimer é o contrário, doutora, eu não tenho nada, é o familiar que vem falando que ele que tá com a doença de Alzheimer. Já o paciente deprimido, ele vem trazendo o diagnóstico. Isso, ele vem trazendo, falando que ele que tá com Alzheimer. Mas geralmente, nesses casos, é um quadro de distúrbio do humor. Tá? Então, é claro que a gente acaba fazendo, né, testes, né, para que a gente possa elucidar melhor isso daí, né? Mesmo porque, por exemplo, doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, nós fazemos uma bateria de exames, o médico fala que não deu nada, né? Não deu uma isquemia, não deu um tumor no cérebro, né? Está tudo adequado, não tem uma deficiência de vitamina, porque existem demências reversíveis, né? Então, a gente tem deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, e uma alteração na tireoide, tudo isso pode dar um distúrbio cognitivo, né? Então, a gente tem que fazer essa exclusão de que a gente não tem nenhuma dessas doenças reversíveis ou que nós encontramos muitas vezes nos exames. Porque o diagnóstico definitivo mesmo, e damos um diagnóstico provável, porque o diagnóstico definitivo é quando nós fazemos a biópsia do cérebro e encontramos algumas alterações. Mais importante também nesses casos, gente, é que o indivíduo com depressão, tomando medicações, várias, às vezes essas medicações interagem de tal forma que mexem em toda a parte cognitiva do paciente e ele vai achar, como ela falou, ele chega lá falando, estou com Alzheimer, mas é por conta da medicação, você tirou a medicação, acabou o problema. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que precisamos ter um excelente geriatra sempre ao nosso lado, para que possamos fazer os diagnósticos corretos. E aí a gente entra no segundo I, na iatrogenia, né? Que é desse tipo de entrar com medicações. Exatamente. A iatrogenia medicamentosa é extremamente comum no idoso. Vamos explicar o termo iatrogenia para os leigos, porque eles não entendem. Iatrogenia, gente, é o que é causado pelo médico, entre aspas. Não necessariamente o médico, pode ser a comadre que receitou também o remédio, pelo medicamento, ou por uma cirurgia, ou por alguma coisa, que teve como efeito colateral a iatrogenia, tá? Exatamente. Porque muitas vezes, por exemplo, nós tomamos um remédio para dor. Então, vamos supor que a gente tomou um remédio opioide, uma morfina, né? Era um quadro grave. E aí, o idoso que já tem, a gente sabe que 50% das mulheres têm constipação intestinal, né? E com a idade, isso fica cada vez mais importante, né? Nós começamos a ter outras deficiências intestinais e isso acaba levando a constipação até piorar, né? E nós vamos e damos um medicamento para dor. Então, ele estava com dor, né? Ele estava com dor no ciático. Isso. Muito forte. Ele tomou a medicação e essa medicação simplesmente paracetamol com codeína e simplesmente parou de funcionar o intestino. Isso, exatamente. Aí parou de funcionar o intestino, ele ficou 7 dias sem evacuar, formou um fecaloma, que é uma bola assim de fezes lá no intestino, aí ele tem que ir para o hospital. Aí ele se enche de laxante. Aí o laxante tem o outro efeito colateral, aí ele desidrata, se eventualmente ele tiver uma diarreia, ele desidrata, ou seja, é uma iatrogenia. Exatamente, a gente acaba causando, né, morbidades, né, causando doença para os idosos, é claro, né? Muitas vezes nós temos necessidade de utilizar, né, algumas medicações ou realizar
algumas atividades que acabam muitas vezes levando à iatrogenia. Então, às vezes você precisa fazer uma colonoscopia, então aquele exame que a gente vê o intestino lá por dentro, porque ele está com uma suspeita de ter algum tumor, e aí no preparo, que é um preparo um pouquinho mais chato, né? Aí o paciente desidrata, né? Exatamente. Então, nós acabamos causando... Com manitol. E já temos, né, diversos tipos de medicações, mas mesmo assim, hoje, para os idosos, cada um tem um comportamento diferente. Uma iatrogenia muito simples, gente. É o uso de aspirina. Aspirina dando hemorragias por toda a pele, por todo o local. Às vezes dando crise de asma brônquica. Exato. Às vezes o paciente tem uma... Anti-inflamatória, atacando o estômago, gastrite, úlcera. E aí a gente tem que pesar o custo-benefício, né? Quanto que nós devemos dar ou não, né? Ou fazer ou não algum procedimento com o paciente, né? Porque muitas vezes nós podemos causar essas iatrogenias, né? Uhum. Vamos para o terceiro I, né? Imobilidade, senão nós não conseguimos vamos terminar. Lá. Imobilidade. O assunto é longo, gente. Isso, vamos tentar concentrar aqui. Na imobilidade, geralmente são aqueles pacientes acamados, né? E que acabam tendo múltiplas contraturas, né? Então, vocês já viram aqueles pacientes com doença de Alzheimer em fase avançada, né? Em que ele já não reconhece os familiares, ele fica mais na cama, né? Torto. E acaba ficando lá... Ele, tem os membros rígidos, né? Com múltiplas contraturas. No Parkinson também tem aquela roda denteada que você vai tentando abrir o braço do indivíduo e não consegue, parece uma roda denteada. Isso mesmo. E isso acaba levando também a outros distúrbios, né? Porque, por exemplo, quando nós ficamos acamados, né? E ficamos sempre na mesma, muitas vezes ele não consegue mudar a sua posição. E aí acaba formando úlceras, feridas. Escaras de decúbito, que são terríveis. Isso, e às vezes... por conta das doenças que o paciente tem, não cicatriza, e aí ele tem que ir para um procedimento cirúrgico para tentar reverter. Aí infecta, escara, pode dar sepsemia, pode dar um monte de coisa, aí começa a tomar um monte de antibiótico. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Uhum. E o quarto I, instabilidade. Instabilidade eu acho esse muito quedas, importante. Né? Extremamente importante. Hoje a gente até já fala num conceito que a gente chama de casa segura, né? Que nós acabamos colocando barras no banheiro, né? Para que o paciente, quando ele vai tomar banho, e um banquinho para ele que ele possa se sentar e possa se lavar. Os antigos falavam que o indivíduo de idade, duas coisas aconteciam para levá-lo a óbito: frio e tombo. Então, tem que tomar cuidado com quedas. Gente, a queda que mais acontece, Adriana, e o que casa, gera? Né? Exato, exatamente. A gente acha que é quando o paciente está andando na rua, mas muitas vezes é no banheiro, é na cozinha, né? É quando tem um obstáculo. Então, tapete, a gente acaba pedindo para tirar, né? Uma coisa importante é acordar à noite, o indivíduo vai para o banheiro para fazer o seu xixi, como ele levanta muito rápido, às vezes dá uma insuficiência cerebral e ele cai, dá uma tontura nele, ele cai e bate a cabeça no vaso sanitário. É sempre assim, ou na pia, ou não sei aonde, e aí vem todas as consequências que isso leva. E o trauma, ele acaba acarretando, aqui no caso, por exemplo, ele bateu a cabeça, e se ele fez um hematoma, né? Hematoma intraparenquimatoso, ou então fraturou o colo de fêmur. Isso, então essa é outra grande... A gente fala que são duas epidemias, né, mundiais aí na geriatria. A epidemia da doença de Alzheimer e a epidemia da fratura de fêmur, né? Então, porque fraturando, o que acontece? A gente tem que operar.
né? E tendo que realizar a cirurgia... mais um risco. É mais um risco. Será que ele tem condições clínicas de realizar? Será que ele vai pegar uma infecção, né, dentro, né, pós-cirúrgico, né? Uma pneumonia, porque a imunidade dele vai estar baixa, ele vai estar propenso a infecções. Então, nós devemos nos atentar muito para isso, né? No equilíbrio, em realizar atividades físicas, porque isso, nós temos com a idade a diminuição da nossa massa muscular e aumento da massa gorda, né? Então, cada vez que nós diminuímos mais a nossa massa muscular, a nossa força diminui, a nossa estabilidade diminui, nós podemos ter esse risco de quedas. E por isso devemos realizar atividades físicas, né? Tai Chi Chuan, aqueles que têm problemas articulares, realizar a acupuntura, a fisioterapia. E a acupuntura, inclusive, é boa porque dilata os vasos, então evita com que tenha essas insuficiências vasculares e dá força ao músculo para que ele tenha força, né? Porque melhora a energia da pessoa e melhora a imunidade para evitar justamente as infecções que possam se acessar. Exatamente. E um número que a gente deve se atentar, a gente chama de caidor crônico. Né? O paciente que em um ano tem 3 ou mais quedas, né? Então, se a gente está vendo que o nosso familiar, né, que o nosso vizinho, ele está caindo muito, ele teve mais do que 3 quedas aí esse ano, a gente tem que pensar, olha, é o alerta vermelho, né? Porque alguma coisa, alguma comorbidade ele deve estar tendo para estar tendo essas quedas também. Isso é muito importante. E vamos para o 5º I, porque o nosso horário, infelizmente, está acabando, mas eu prometo que eu vou trazer a doutora para mais 2 programas. Tá certo? Você aceita? Com certeza. Então, pronto. Então, vamos falar do último I, que é a incontinência. As incontinências, né? Isso, exatamente. Com a idade, nós podemos evoluir para alguns quadros de incontinência urinária e fecal. Então, temos lá, a grande maioria das vezes, nos quadros de incontinência urinária, nós temos lá uma instabilidade do músculo que fica lá embaixo, né, do detrusor, ou às vezes até o esfíncter, que ele já não fecha tão adequadamente e acaba levando a ter a perda urinária, né? E fecal, né? E fecal, exatamente, e fecal. Temos tratamento para isso, é importante a gente dizer, né, que o paciente não precisa, né, ficar, principalmente nos quadros iniciais, né, às vezes tem que usar fralda geriátrica temporariamente, né, para até acertar a dose medicamentosa. Isso, exatamente. Então, o uso de fraldas, né, a gente tem que tomar um certo cuidado pelo risco de infecções, então ter um cuidado de higiene adequado, entendeu? Para que isso, para que não ocorram infecções urinárias de repetição também. Então, vamos lá, para encerrar, eu gostaria de frisar os 5 Is que a doutora falou. A insuficiência vascular cerebral ou insuficiência cognitiva, a imobilidade, a instabilidade, a iatrogenia e as incontinências. Que esta mensagem fique para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do como poderíamos ajudar mais os nossos idosos. E nós aqui que estamos entrando mais na faixa idosa, então, a gente tem mais consciência sobre isso, sobre como evitar, com tudo isso que a doutora falou, sobre a parte de exercício, de boa alimentação, de vida regrada, e fazer acupuntura, fazer tai chi, meditação, etc. E sempre mantendo a mente alerta e acesa para isso. Doutora, pode se despedir dos ouvintes. Agradeço imensamente esta oportunidade, que nós possamos nos atentar aí para essas grandes síndromes geriátricas que com o envelhecimento populacional ficarão cada vez mais prevalentes, e que a gente possa fazer a prevenção e a promoção da saúde, que nós possamos chegar lá no geriatra antes que essas síndromes, grandes síndromes ocorram, para que a gente possa, quem sabe, prevenir, né? E até não ter, né? Ou até postergar, né? As doenças. Agradeço imensamente e fica o convite aí para as próximas, né, doutor? Muito obrigado, doutora Adriana Irikawa, minha querida ex-assistente,
grande amiga, médica do coração, de tudo, a minha geriatra. Você que é do meu coração, doutor. Uma boa tarde a todos vocês, ouvintes. Fiquem com Deus.